fala sobre um crime, né? Uma coisa assim terrível que aconteceu em determinado lugar, que é sobre o assassinato de 5 crianças por outra criança de 12 anos. E aqui nós vamos falar sobre a moral do espírito, né? O estado em que ele se encontrava. Mas antes da gente iniciar o estudo, e diante da leitura do Evangelho, eu fui lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, onde ali Kardec faz um estudo completo sobre evocações. E eu li no item 281, eu buscando subsídios, e li uma coisa interessantíssima. Porque quando a gente vê essas evocações que Kardec fez aqui, querendo entender, né, o porquê do comportamento desses espíritos assim tão ainda petrificados, tão embrutecidos, com um coraçãozinho ainda tão duro para realizar um ato desse, a gente fica, por que será, né? E aqui no Livro dos Médiuns nós temos a explicação. Quando ele fala no item 281, capítulo 25, item 281, ele fala da utilidade das evocações particulares. Capítulo 25. Nádia. E o item é o 281. Ele diz assim: as comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo elevado ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar um círculo de ideias mais extenso, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance comum da humanidade e, por conseguinte, melhor iniciar-nos do que os outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações dos espíritos de uma ordem menos elevada sejam inúteis. O observador nelas colhe muita instrução. Eu achei isso aqui interessantíssimo para mim, e como foi bom para mim, eu trouxe para vocês. Olha só o que Kardec nos esclarece a respeito dessas evocações, né? Então ele diz: para se conhecer os povo, deve-se estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob um aspecto, mal o conheceria. A história de um povo não é a de reis e das suas sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo na sua vida íntima, nos seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca tão acima de nós que ficamos espantados com a distância que nos separa deles. E é verdade, né? Quando a gente vê algum exemplo, alguma comunicação dada por um espírito muito elevado, aí a gente logo diz: ah, mas esse espírito é fulano de tal, né? Por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes, ah, mas aí é doutor Bezerra de Menezes, aí é Eurípides Barçanufo, né? E aí Kardec continua: espíritos mais burgueses, ora, os espíritos superiores são a sumidade do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca tão acima de nós que ficamos espantados com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses, que nos relevem essa expressão, tornam-nos mais palpáveis às circunstâncias de suas novas existências. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, porque ela nos toca mais perto, aprendendo através deles mesmos o que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem quanto os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os desgraçados do século. Numa palavra,
os homens que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem conhecemos a vida real, as virtudes e os erros. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles colhemos o ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais íntimas forem suas relações com eles. Mais facilmente nos colocamos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no daquele que só vimos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos mais comuns nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ensinam. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no fenômeno mais simples. A evocação dos espíritos comuns tem, além disso, a vantagem de nos colocar em contato com espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar através de conselhos úteis. Podemos, pois, tornarmos-nos úteis, instruindo-nos e, ao mesmo tempo, há egoísmo em apenas procurar sua própria satisfação no contato com espíritos, e aquele que desdenha estender a mão socorredora àqueles que são infelizes dão, ao mesmo tempo, prova de orgulho. De que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isto não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso, mais benevolente para com seus irmãos neste mundo e do outro? O que seria dos pobres enfermos se os médicos se recusassem a tocar suas chagas? Então vejam bem, eu estudando lá o livro dos médiuns, né, encontrei esse texto que tem tudo a ver com o nosso evangelho, né, e com a lição de hoje, que é um exemplo de um espíritozinho que está nessa situação ainda de atraso espiritual, né, de uma pessoa ainda que não tem o conhecimento das grandes virtudes, dos ensinamentos, tudo assim que serve de exemplo para nós, porque o espírito que foi evocado para esclarecer a situação do capítulo, então, da Revista Espírita agora. E aí depois, no final do estudo, vocês vão ver se não teve tudo a ver com essa leitura do Livro dos Médiuns, que a gente tem sempre como base, né? É um livro importantíssimo para nós que trabalhamos com a mediunidade. Então, é o assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos que Kardec coloca para nós. Lemos na Gazette de Silésia, quer dizer, deve ser o nome do jornal Gazeta de Silésia, né? Ele diz assim, a notícia diz assim: no dia 20 de outubro de 1857, escreveram-nos de Buckingham que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do senhor Hubner, fabricante de pregos, e 2 do senhor Fritz, sapateiro, brincavam junto no jardim deste último. O jovem H, o menino de 12 anos, conhecido por seu mau caráter, associou-se aos seus folguedos e os persuadiu a entrarem no baú, guardado numa casinha do jardim, e ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos umas sobre as outras. Tão logo o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora a ouvir, primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. Finalmente, quando cessaram os estertores e ele os supôs morto, abriu o baú. As crianças ainda respiravam.
tornou a fechá-lo, aferrolhou-o e foi brincar com um papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos e seu desespero ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas. Uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a expirar. Denunciado pela garota que o vira sair do jardim, o jovem H confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. As 5 vítimas, um menino e 4 meninas de 4 a 9 anos de idade, foram hoje sepultadas no mesmo local. Interessante, né? Crime assim bárbaro cometido por uma criança de 12 anos. E aí Kardec, então, faz a evocação de um espírito que vem para esclarecer. Muito atual, né, Vera? E aí ele vem esclarecer a situação que esse companheirinho se encontrava. E foi assim, e é um estudo assim maravilhoso, né? Para a gente poder ter noção e parar, refletir, meditar quando a gente se depara hoje em dia com esses crimes assim violentos, crimes hediondos que a gente tem visto aí acontecer. E não esquecer lá a mensagem do Evangelho. Não julgar. Não julgar porque nós não sabemos a situação daquela criatura. É muito importante essa mensagem do Evangelho de hoje. A gente não deve julgar. Nosso dever e nossa obrigação por esses companheiros que hoje nós temos notícias é fazer prece, vibrar para que eles mudem a sua sintonia. E tenhamos a certeza de que com as nossas preces, eles com certeza irão aos poucos se modificando. Porque ninguém nasceu para ser ruim a vida inteira, ninguém nasceu para ser bandido, ninguém reencarna, ninguém tem seu planejamento reencarnatório lá. Você, a partir da idade tal, vai se transformar num bandido, num assassino, num ladrão, etc, etc. Não existe isso. Todo planejamento reencarnatório vem com o objetivo de fazer o espírito evoluir. Mas por alguma razão, ele fale. Ele não consegue vivenciar lá o que planejou. E não cabe a nós esse julgamento. A nós cabe, sim, orarmos por ele. Pedirmos a Deus que o ilumine, vibrando para que ele, como nos pediu lá a nossa querida Elizabeth, lá na mensagem do Evangelho, né? E aí, então voltando aqui na Revista Espírita, Kardec coloca para nós uma observação. O espírito interrogado é o da irmã do médium que estava dando a comunicação, morta aos 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. Então vem um espírito agora esclarecer. Pergunta, Kardec diz: ouviste o relato que acabamos de ler do assassinato de 5 crianças cometido na Silésia por um menino de 12 anos? E a resposta: sim. Minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. Para vocês verem, ela já mostrando aí a superioridade, né? Já não concorda mais com essas coisas, mostrando aí já ser um espírito superior. Abominando, né, essas situações. E aí, pergunta 2. Que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Resposta: a maldade é ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. Olha que resposta inteligente. Maldade não tem idade. Por quê? A maldade é uma índole que vem lá do espírito. E uma criança pode ser uma criança em corpo físico,
mas em espírito já ser um espírito bem antigo, né? Bem adulto. Por isso que a resposta foi essa. Ela é ingênua, parece ingênua na criança e raciocinada no homem adulto, se ela se fortalecer com o seu crescimento. Por isso ela escreveu que não tem idade. Na terceira pergunta, Kardec fala: quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Ou seja, já é uma tendência daquele espírito, né? Essa maldade agindo numa criança dessa. Uma criança de 12 anos, ela não teria ainda, né, se tivesse sido criada naquele instante, estivesse ali apenas com 12 anos de existência, ela não tem ainda tempo para ter despertado tanta maldade. Então a gente vê por aqui que são inclinações anteriores, e a gente vai ter lá na frente o esclarecimento. São inclinações que já vêm de outras existências, que foram trazidas para serem trabalhadas e melhoradas, porque é aquilo que a gente leu no Evangelho: ninguém nasceu para ser mal. Pergunta número 4, ele diz: qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Olha a resposta, uma única palavra: horrível. E com certeza, né? Com certeza, horrível. Por quê? Para cometer, numa idade dessa, uma barbaridade dessa, né? Assassinar assim, as 5 crianças, a troco de nada, a troco de uma brincadeira, nem foi sem que meditado, né? Foi com vontade mesmo de matar, porque ele botou as crianças dentro do baú, fechou, abriu, viu que elas ainda estavam respirando, fechou novamente. Então não foi por acidente, né? Porque poderia ter sido brincar de se esconder dentro do baú e o baú ficar trancado, não conseguirem abrir, qualquer coisa parecida. Mas não, ele abriu, viu que as crianças, premeditado, né? Quer dizer, foi uma coisa feita, raciocinada. Muitos, né? Casos desses tipos a gente escuta por aí, né? Cada assim, crime horroroso. Mas já estamos melhores, hein? Já estamos melhores. Tem que pensar sempre assim. E aí, então, horrível a existência anterior desse espírito, né? Só poderia ser. E aí vem uma revelação interessante. Na pergunta 5 ele diz: em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? Não o vejo bem, responde o espírito. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra por isso será duplamente punido. Então veja bem, o que o espírito estava vendo aí é que aquela criaturinha estava pela primeira vez reencarnado aqui na Terra por ousadia. Ou seja, não estava ainda preparado para vir num mundo como a Terra, que para ele seria um mundo já superior, segundo a narração que continua aqui. E aí ele continua na pergunta 6. Nessa idade, tinha perfeita consciência do crime que cometia? Pois é, né, Dudu? Não estava preparado e eu tinha que fazer o que fez. E aí ela pergunta, né? Ele pergunta: ele estava nessa idade com tinha consciência do crime que cometia? Como espírito, será responsabilizado por ele? Olha a resposta. Tinha a idade da consciência, e isso basta. Por quê? As tendências, as vontades, as nossas más inclinações estão lá na nossa consciência. E ele tinha a idade da consciência, do que ele trazia, e
basta para a gente poder entender. A pergunta 7 ele diz, visto que esse espírito teve a ousadia, e é interessante que Kardec aqui, pelo menos na minha edição, a palavra ousadia, ela está assim em negritozinho, né? E de ladinho, inclinadinha. É para chamar a atenção. Essa palavra lá na frente, ele vai escrever a respeito disso. Então ele diz, ele teve a ousadia de vir à terra que é muito elevada para ele. Poderia ter sido constrangido a regressar a um mundo condizente com a sua natureza? Resposta. Pois é, as leis estão lá na consciência, né? Ele diz assim a resposta, sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, do homem espiritual rebaixado até a matéria, isto é, o véu que doravante lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Esforçai-vos, pois, para reconquistar esses bens perdidos. Tereis reconquistado o paraíso que o Cristo nos veio abrir. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus podia ter. Então, quando ele fala aqui da ousadia desse espírito, ele quis ultrapassar aquela caminhada normal evolutiva, né? E aí vem aqui uma explicação. Kardec faz um intervalo e vem nos trazer uma observação importante a respeito dessa palavra ousadia e desse termo retrogradar aqui, que a gente entende como que fosse se o espírito estivesse regredindo, né? O Jorge colocou uma pergunta ali, vamos ver. Como ficam as crianças hoje? São inimputáveis de crimes, como esse por causa da idade. Se nós sabemos que são espíritos encarnados conscientes de seus atos. Como a doutrina espírita se posiciona diante disso? Jorge, aqui mesmo a gente está vendo aqui a resposta. Ele diz aqui, sua punição é justamente retrogradar, quer dizer, é um espírito. Como espírito, ele vai ter que se acertar com a lei. Ele vai ter que responder às leis de Deus. É o que ele disse aqui, ó. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus podia ter. Como criança material, né? A justiça terrena é o que a o que a Verinha colocou aí, desculpe, Vera, colocou aí. O Estatuto da Criança traz lá as punições, o que ele vai responder. Mas nós que temos o conhecimento, ele vai responder à justiça terrena que está de acordo com o nível do planeta. Né? O nosso mundo de provas e expiações, as leis que existem aqui estão de acordo com este planeta. Agora, como espírito, ele vai responder. Né? Aqui pelo Estatuto da Criança ele teria algumas restrições. Agora, como espírito, nós sabemos que ele vai ter que responder à lei. E aí vem as reencarnações para que ele se acerte. Mas aí, continuando aqui, você vai entender a situação do espírito aqui, né? Que o objetivo dessas evocações é como Kardec falou lá no Livro dos Espíritos, que eu li para você. Eu li para vocês no início, né? A gente tem que não julgar justamente por quê? Porque cada um tem lá o seu estágio, né? Cada um tem lá a sua, está no seu grau de evolução, o seu entendimento, tá? E a Verinha coloca aí, perante a justiça terrena, Jorge, o que acontece é que não há aparato legal. É verdade, né? Ainda colocam assim como são menores. E aí a lei ainda não é muito, porque eles olham a criança. A lei está sendo feita para as crianças, né? Vai lá, Verinha, fala você sobre isso aí que você tem
mais conhecimentos a respeito? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz medidas socioeducativas perfeitas para o caso da criança de 12 até o que se considera ainda chamado, entre aspas, menor infrator de 14 anos. O que acontece é que essas crianças não ficam em locais como o Instituto Padre Severino aqui no Rio ou outros, né, em que eu trabalhei 20 anos. Tem todo um aparato legal que deveria ter sido feito antes de terminar com um órgão, que era um órgão que eu trabalhava há alguns anos atrás a respeito. Mas a lei é correta. Ela tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ela traz medidas socioeducativas para esses casos, do que se ainda pode, não é diminuindo a idade que a gente vai modificar essa questão, porque colocar em presídios ou em locais até os 21 anos, sem nenhuma estrutura, já conhece essa história com os adultos. Então, há uma série de medidas que estavam acontecendo até terminarem com tudo isso há uns 15 anos atrás. Tá? Porque o Estatuto traz tudo isso. Então, ele seria levado para condições de trabalho, ele seria acompanhado por uma equipe, a família teria que estar com ele constantemente em apoios, uma série de coisas ele teria que fazer pela sociedade, haveria uma avaliação psicossocial. Então, existe tudo isso no planejamento da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma série de coisas sociais e políticas sobre isso, né? Então, é considerado menor, é diferente do indiferente para isso, tá? A lei, mesmo de 12 anos, ela existe, porque eu trabalhei 20 anos com isso. Aliás, eu trabalhei na organização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe. É que só quem lê o Estatuto encontra lá. Só que a nível político, a nível social, essas coisas não são nem divulgadas para que não se cobrem as casas transitórias, as casas abrigo, uma série de outras coisas que seriam um caso de um menor desse de 12 anos, tá? Vou passar para você, Betinho, só para ficar bem claro na nossa gravação a respeito desse conhecimento que a gente tem da lei oficial, que permite, sim, uma colocação a nível de amparo dessas crianças e de estudo, né? Bom, acho que a Verinha terminou, né? Esclareceu bem aí para nós, porque ela trabalhou nessa área aí, ela conhece bem isso aí. O que infelizmente o que nós vemos ainda é que a teoria é maravilhosa, mas a prática ainda está meio distante, né? Como nós, né, espíritas, conhecemos tudo de doutrina espírita, mas a prática é complicada. Mas nós vamos ainda um dia chegarmos lá. Estamos a caminho. Nosso planeta, vamos lá ainda ser um planeta de regeneração, e aí isso vai ser cumprido, né? Ainda vamos ter isso tudo cumprido. E o Estatuto da Criança, né, é muito bonito, é lindo. Nossa! Se fosse colocado em prática na sua íntegra, nós não teríamos tantas crianças, tantos menores aí praticando essas. Mas não se cumpre, né, Dudu? Pois é. É o que eu falei. Aqui, em muitos casos aqui no nosso Brasil, que eu amo de paixão, sabe? Eu amo o meu Brasil, mas infelizmente a gente tem que dizer, né? A teoria é maravilhosa, mas a prática aí vai longe, né? Isso aí, a inferioridade da lei, é verdade. Bom, então continuando aqui, Kardec vem trazendo para nós o Jorge coloca, né? Essa discussão é importante para que nós, espíritas, entendamos o problema dos crimes cometidos por crianças e adolescentes. Verdade. Então ele vem colocando para nós assim: uma observação é feita a propósito da palavra ousadia, de que se serviu o
espírito, bem como dos exemplos citados que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundo muito elevados para eles e que foram obrigados a regressar a outro mais compatível com a sua natureza. A tal respeito, uma pessoa ou espíritos não podem regredir. Com efeito, os espíritos realmente não podem sentido de que não é possível perder o que adquiriram em ciência e em moralidade, mas podem decair em posição. Então, esse retrogradar aqui, que foi citado na pergunta 7, né, que sua punição é justamente retrogradar, foi essa. Muito triste para um espírito ter que ser levado para um mundo inferior. Na mesma situação, eu gosto muito de dar esse exemplo. Nós estamos aqui, vivemos na cidade, com todo o progresso à nossa disposição, né, com todo o progresso facilitando a nossa vida. Se de repente precisarmos sermos levados para o interior do Brasil, para o interior do Brasil, né? Uma cidadezinha bem pobre, lá no Amazonas, lá no meio do Amazonas, onde não existe ainda, nós sabemos que ainda existem esses lugares, a televisão nos mostra aí nos Globos Repórter da vida, né? Onde não existe luz elétrica, onde não existe ainda comunicação, onde não existe nada. Nós não vamos perder os nossos conhecimentos que temos aqui agora. Então vamos para lá, para uma cidade dessa, não vai ser para todos nós, vai ser um castigo muito grande. A gente, com todas as possibilidades aqui da cidade grande, já com todo esse progresso facilitando a nossa caminhada, nós temos que ir para uma cidadezinha dessa, onde ainda não existe nada de progresso. Ainda apanhar lá, água lá na beira do rio, lavar roupa na beira do rio, né? Você ficar sem a sua máquina de levar. Pois é. Então é isso que ele está colocando aqui. Um espírito que tinha já condições de estar no mundo superior, mas diante das suas posições, diante do seu comportamento, ele, como punição não é bem termo correto, né, que a gente sabe que Deus não pune, como medida de aprendizado, eu gosto de usar mais esse termo, como medida de aprendizado, ele tem que passar lá pela situação difícil para poder aprender e voltar. Pode ser constrangido a abandoná-la e a voltar à sua posição natural. Ou seja, se você faz uso de uma coisa que você ainda não está preparado para aquilo, de repente você tem que devolver. Ora, não é a isso que se pode chamar decair, pois que ele apenas retorna à sua esfera, de onde havia saído por ambição e orgulho. Ocorre a mesma coisa em relação aos espíritos que querem se elevar muito depressa em mundos onde se acham deslocados. Aí Kardec vem falando, né? Os espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores para cumprir uma missão de progresso. E a isso não se pode chamar de regressão, porque é devotamento. Aí Kardec dando um outro exemplo, né? O fato de um espírito superior reencarnar num mundo inferior ao estágio dele, não é regressão. Aí ele vem como missão, e aí é devotamento, é amor. Nós temos o maior exemplo disso, que foi o nosso Mestre Jesus, que se propôs a reencarnar aqui, né, nesse planeta ainda aqui de provas e expiações, para nos mostrar o caminho certo, nos dar o exemplo do que deveríamos fazer, do que como deveríamos agir para nos tornarmos espíritos superiores e merecedores do mundo feliz.
né? E aí, continua aqui Kardec, depois dessa paradinha, para explicar a respeito desse retrogradar aqui, que não foi atrasar o espírito, mas sim, ele não perde seus conhecimentos, suas conquistas, mas sim como meio de aprendizado, voltar, repetir o ano, né, na escola, como a gente costuma dizer, repetir aquele ano, estudar tudo novamente para aprender de maneira correta. É o que já está acontecendo, o que vai acontecer aqui no planeta Terra. Nós sabemos, está lá bem claro nos últimos capítulos, Sinais do Tempo, lá na Gênese, onde esses espíritos que ainda estão aqui, com essas índoles ainda inferiores, com esses corações ainda se comprazendo na criminalidade, Deus não vai jogá-los lá no mundo, no inferno, para queimar eternamente, não. A misericórdia divina vai dar a oportunidade para que esses companheiros voltem, repitam o ano e tentem se melhorar, se esforcem para se melhorar e um dia poderem voltar e estar aqui, serem dignos de viver aqui na Terra, né? E aí, continua aqui Kardec interrogando ao espírito que estava dando essa explicação. Ele diz: em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? E aí a resposta: nele há uma fraca ideia de justiça. É um começo de progresso. Então, lá no mundo em que esse espírito vivia, não tinha essa ideia ainda de justiça, não se sabia o que era essa justiça que nós já temos o conhecimento, principalmente da justiça divina. Então, lá ainda estavam ainda iniciando esse sentimento, né? Então, para aquele espírito, o que ele fez era que para ele não era nada. Matar 5 crianças, estava brincando de matar 5 crianças. Por quê? Não tinha ainda noção do que seria, né? E aí continua Kardec perguntando: disso resulta não haver em mundos inferiores à Terra nenhuma ideia de justiça? Resposta: não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação das paixões e dos instintos. Então tá aí. Isso aí, Evangelho, capítulo lá, item 3. Isso aí, olha só. Não tem ainda noção de respeito, noção de amor ao próximo, de amor ao mundo. O que importa nesse mundo, nesses mundos ainda, é satisfazer as necessidades. Necessidades animalescas, podem assim dizer, né? Porque ainda estão sobre as paixões e os instintos. Então são espíritos ainda bem petrificados, né? Ainda bem duros, não tem sentimento nenhum. Para ele matar uma criança, pegar 5 crianças e jogar dentro do baú, é a mesma coisa que pegar 5 formiguinhas e matar também. Não é nada, né? Lá nesse capítulo que a Verinha está colocando aí, que ele fala... Com certeza, Elcio, né? Mas nós sabemos que ainda, isso nós falamos no início, né? Esse tipo de crime a gente ainda, infelizmente, nós temos ainda vivenciando aqui. Está aqui, ó, o que a Verinha está colocando aí. Deixa eu ler aqui para vocês, olha. Aqui no Evangelho, capítulo. Nós estávamos falando sobre isso, né, o Elcio, no início, antes da gente iniciar a leitura, foi justamente a respeito... Gente, eu não estou conseguindo encontrar agora. Quando a gente quer, a gente não encontra. Desses crimes ainda que acontecem, dessas coisas que acontecem aqui no nosso meio e que a gente fica assim...
tão ainda apavorado, né? Achando que é o fim do mundo, que o mundo está regredindo, que não, né? Ainda são espíritos que se comprazem pelos valores materiais. Ainda hoje eu estava conversando a respeito disso com uma pessoa, de uma criatura que é assim. Ela ainda está ligada a vivenciar as paixões terrenas, né? As paixões lá animalescas ainda, né? Principalmente, a gente estava conversando que era justamente em relação ao sexo. Para essa criatura só existe sexo, mais nada. Se ele tiver lá atendendo às suas necessidades no sexo, né? Para ele está feliz. Né? Tanto é que essa pessoa me perguntou assim, quando a gente desencarnar, a gente continua também praticando sexo? Eu falei, vai continuar, se você se realiza nisso, ainda está nisso, então tá bom, posso morrer tranquilo. Para você ver ainda a ignorância do espírito, né? Ainda está naquela parte animalesca ainda, atendendo só às necessidades do corpo, as necessidades terrenas. Então é por isso que ele diz, né, que nesses mundos ainda existem essa paixão, né, só atender essas paixões materiais. Aí a outra pergunta, Kardec diz, qual será a posição desse espírito numa nova existência? Aí vem, ainda no primitivismo, isso mesmo, Dudu. Lembrou a palavra que eu estava aqui tentando lembrar. E eu não estava conseguindo me lembrar. Vem de acordo com a mensagem que nós lemos no Evangelho de hoje, né? Que abriu o nosso estudo aqui, lá da nossa companheira, quando ela diz caridade para os criminosos. E aí a resposta vem dizendo, quer dizer, quando ele perguntou qual a posição desse espírito numa nova existência, vai reencarnar como? Aí ele diz, se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se ao contrário persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais, para reaprender, né? Isso está muito claro lá nos capítulos finais da Gênese, quando ele fala da nova geração, falando do novo mundo, que a Terra vai se transformar no planeta de regeneração. Então, por que a mensagem da companheira aqui no Evangelho nos pedindo que tenhamos caridade com esses espíritos, que façamos prece para que eles possam se tocar e terem a oportunidade, através do arrependimento, de continuarem aqui para nós. Eu não sei, o Elcio, porque no meu eu não tenho propaganda, o meu não aparece propaganda, um programa que me ensinaram aí, e eu não tem essas propagandas, então não dá para ver. Mas a gente sabe que existe isso, né? A gente sabe ainda né? O Zé que costuma falar isso. No meu também não, graças a Deus, porque essas propagandas são terríveis, né? Elcio, é um programa que tem que eu não sei te dizer qual é, porque fizeram aqui para mim. Eu não sei como é que é, não. Sei que passaram aqui e tiraram. Bom, mas então é o que a doutrina nos diz, né? Se o arrependimento dessas criaturas que ainda se comprazem no mal, que ainda se comprazem em praticar a maldade, e ainda por ignorância, ou ainda por índole mesmo, eles sempre terão a oportunidade
da reencarnação para se melhorarem. Por quê? Porque ninguém nasceu predestinado para ser mal. Isso são contingências da vida. Espíritos que falem, nós sabemos disso. Mas sempre terão oportunidades para isso. Sempre terão a reencarnação como auxílio para voltarem. E aí o que eu estava falando, que lá no livro A Gênese isso está muito claro. Os espíritos que se comprazem ainda no mal, eles não poderão continuar aqui, não por castigo não, porque se continuar aqui, podem ainda infectar aqueles que já estão se esforçando para se melhorar. Então aquela história, né, que Kardec até coloca lá, da caixa de maçã, que se você deixar uma maçã podre, ela pode infectar as outras e apodrecer a caixa toda. Então é preciso retirá-lo. Retirá-lo para um local onde ele vai aprender novamente a estudar e aprender. Aí vai ser através da dor, tudo aquilo que ele não quis aproveitar aqui no mundo em que ele já estava. Então tem que voltar para um mundo mais atrasado. Voltar e ir lá, pois é, através disso, nós sabemos que isso aconteceu aqui na Terra quando estava em formação. Não perde o conhecimento. É isso que ele esclareceu muito bem aqui. Não é retrogradar. O espírito não está se atrasando. Ao contrário, ele está indo passar o conhecimento que tem, porque o que conquistou não perde, ajudar aquele mundo que está lá e aqueles outros primitivos que estão lá a evoluírem também, e com isso, através do sofrimento, através da dor, como a gente sabe, né, que Emmanuel conta lá no livro A Caminho da Luz, a dor daqueles espíritos que vieram de um mundo mais elevado, aqui para a Terra, foram os exilados que vieram aqui para ajudar o progresso do nosso planeta, como eles sofriam da saudade de um mundo maravilhoso que eles tinham a lembrança. Não tinham assim a noção correta do que era, mas tinham uma saudade de um mundo feliz que eles viveram aqui, que sofriam com isso. Mas passaram, ficaram aqui, cumpriram a sua tarefa, reaprenderam e voltaram para lá. E é o que vai acontecer com a Terra agora. Por isso que lá no capítulo do capítulo 5, dizendo para nós lá, caridade para com os criminosos. Ajudar esses companheiros e não julgar e não desejar o mal, como a gente na hora assim vem logo um pensamento, né, de maldade, mas a gente tem que mudar isso. Por quê? Porque eles também são nossos irmãos, como ela diz aqui, eles foram criados igualzinho a nós, não tem diferença nenhuma, e nós já fomos assim também, já estamos melhor, já adquirimos um entendimento e já estamos nos esforçando para vivenciarmos o Evangelho do Senhor Jesus, e eles ainda não. Então eles precisam dessa oportunidade e vão ter com certeza. E aí a última pergunta, que a gente já está chegando ali no final do nosso estudo, ele diz: dessa forma, pode encontrar na Terra os meios de expiar suas faltas sem ser obrigado a regressar a um mundo inferior? E olha que resposta que o Espírito deu. O arrependimento é sagrado aos olhos de Deus, porquanto é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta. Aí aquilo que a gente tem o conhecimento que os espíritos já passaram para nós, né? Ninguém vai nos julgar. Ninguém, Deus não está sentado num trono, né, que vai trazer para nós lá o julgamento que você fez. Não, é a nossa própria consciência que vai fazer o julgamento dos nossos atos, né? A Verinha colocou lá, é uma luta mental para não nos juntarmos em pensamento com a maioria sobre esses criminosos. Verdade, porque no primeiro momento a gente tem a revolta, né? Mas a gente já sabe, já tem esse conhecimento que não pode pensar assim. Então tem que contar até 3, como diz Leon Denis, passar o apagador, né?
e tentar reverter o nosso pensamento em vibrações boas para esse companheiro. Isso é o que Jesus nos ensina lá no amar os vossos inimigos. É nessa hora que a gente tem que colocar em prática o ensinamento do nosso mestre lá, o amai os vossos inimigos, porque são os inimigos da sociedade, ainda esses criminosos que ainda se comprazem nisso. E nós que já temos esse entendimento, é caridade que a gente faz, é a maneira de praticar uma caridade, como a companheira diz aqui, ó, a caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. As escolhas são nossas, isso aí, Elcio. Isso é verdade. E aí ele encerra a última pergunta aqui dizendo isso. O arrependimento para as nossas faltas é o que Deus dá mais valor, o que cai mais direto ao coração divino, à misericórdia divina. É o arrependimento verdadeiro. Porque errar ainda é humano, mas temos que nos arrepender, trabalhar esse arrependimento e nos esforçarmos para não errarmos mais. Ou seja, não fazermos mais escolhas erradas, que não estão de acordo com a lei, né? Bom, meus amigos, e aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Falando sobre esse tema, em que Kardec traz aí, trouxe para nós aí entendimentos importantíssimos. Já estamos ali em cima da hora, 19h15. Pois é, Elcio, ficar no erro né? E aí, então, eu vou liberar o microfone aqui para a nossa amiga Vera, no final de noite a todos, e que Jesus possa estar sempre junto a nós. Muita paz.